Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. O meu convidado de hoje é Guilherme Maia. Guilherme, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Eu que agradeço a oportunidade, o convite para o CONPAC, Conselho de Patrimônio Cultural de Andradas, e é muito bom poder estar aqui com vocês hoje. Guilherme, foi comemorado nesse mês de agosto o Dia do Patrimônio Histórico, e é fundamental que a sociedade valorize o patrimônio, né? Sim, no dia 17 de agosto desse mês, houve essa comemoração, esse dia oficial do patrimônio histórico, e é fundamental que a gente tenha a possibilidade de dar valor para isso que a gente considera como patrimônio, Aqui em Andradas a gente tem o Conselho de Patrimônio Cultural, o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, que ele está atuando bastante, A gente tem de alguns anos para cá, a gente tem evoluído muito nesse contexto, da proteção dos bens que a gente tem, da identificação dos bens que a gente tem e dessa salvaguarda, que é a função do Conselho, seria essa salvaguarda e essa promoção desses bens. Porque o que acontece quando a gente pensa a respeito disso? Por que tem que ter um dia para comemorar isso? Qual que é a relevância? A gente tem de considerar que as nossas ações, as nossas permanências, as nossas atividades culturais, elas têm um legado, Isso deve ser mantido para o futuro, isso deve ser protegido, deve ser potencializado. E desde a nossa Constituição, que já vem se havendo essa proteção, essa promoção do que seria esse patrimônio, que é o que garante identidade para a população. E ainda bem que a gente tem hoje essa difusão maior do que seria esse patrimônio, que a gente tem esses trabalhos sendo desenvolvidos para proteger, para beneficiar o que a gente tem na cidade. E aqui em Andradas, a gente tem visto que de fato tem sido um campo que tem abraçado essa causa. A gente tem feito algumas atividades de promoção, de proteção, mas a gente tem visto que, especialmente no caso da Serra do Caracol, que é um bem tombado aqui do município, a gente tem um abraço feito pela população, A população tem recebido isso de uma forma muito positiva, que seria justamente essa permanência desse caráter que dá identidade para a gente aqui em Andradas. Então, essa que é a relevância desse dia. Por que comemorar? Porque a gente tem que comemorar o que a gente tem de identidade, o que a gente tem de característica enquanto população, enquanto cidadão andradense, o que a gente tem aqui tem que ser valorizado. Guilherme, o Conselho do Patrimônio Histórico aqui cuida, resguarda tudo isso, A palavra certa seria salvaguarda, É isso, Sim, exatamente isso. O Conselho daqui de Andradas, ele existe desde 2006. O plano diretor de 2006, ele fez essa criação desse conselho. Ao longo do tempo foram nomeados vários integrantes, que representam algumas cadeiras que vão desde a prefeitura até a Câmara Municipal, também a imprensa local, a Associação dos Arquitetos e Engenheiros aqui da cidade, e algumas representações da sociedade civil também enquanto população mesmo, Isso é muito bacana. E, de fato, é muito importante que isso esteja acontecendo e que a gente tenha essa permanência, essa divulgação e essa salvaguarda. Porque a função do Conselho não é apenas a gente pontuar o que a gente acha que é interessante. A nossa função é avaliar o que a população acha que é importante, as indicações da população, trazer isso para o respaldo técnico do Conselho, elaborar dossiês, elaborar estudos, e aí, se for concluído que de fato aquilo ali tem uma relevância muito grande para a população, justifica-se essa proteção, que pode ser pela forma de uma proteção mais simples, ou de um inventário de um bem, ou de um tombamento, que hoje é até interessante a gente citar isso. Quando a gente fala a respeito de tombar, a pessoa já pensa que a gente vai demolir, que a gente vai retirar dali. Tombar, na verdade, o termo tombar, ele vem de justamente escrever esse bem num livro que na época, quando ele foi criado, era chamado e ainda é chamado de livro do tombo. Por isso que o termo tombar. Mas, na verdade, quando ele está tombado, ele está protegido, ele está garantida essa permanência dele. E aí cabe ao Conselho fazer a salvaguarda desse bem. Quais são os bens tombados que nós temos aqui em Andradas? Sejam bens materiais e imateriais, Guilherme? A gente tem como bens tombados, a gente pode citar a Escola Municipal José Bonifácio, a gente tem o Mercado Municipal, a gente tem a Casa da Memória, temos mais recentes, a Serra do Caracol, o complexo paisagístico da Serra do Caracol, o complexo paisagístico da Serra do Pau d'Alho.
Nós temos o sítio Toca do Morcego, que seria um sítio arqueológico. A gente tem o complexo de sítios arqueológicos Lagoa Dourada, que está ao norte do município, com 3 setores distintos, mas que vêm com essas características mais antigas e que foram de fato relevantes a ponto de um tombamento. E quando a gente considera os imateriais, que seriam justamente esses que não são físicos, nós temos o modo de fazer do artesanato com a taboa, nós temos o modo de fazer do doce do campestrinho, nós temos também a festa do vinho, o virado de frango. Até é muito interessante a gente citar o virado de frango, porque houve, né, uma campanha em cima disso e tem algumas ações que vão ser feitas, vão ser divulgadas pelos próximos meses, eu acredito, que vão ser bem interessantes. Acho que a população vai gostar bastante, que o Conselho realmente está fazendo esse trabalho de promoção. E aí tem essas coisinhas, esses pequenos pontos que a gente está fazendo, mas que vão trazer uma divulgação bastante grande. E o virado de frango, eu acho que com certeza foi um ponto bem bacana disso, que a gente trouxe a população para participar do Conselho, né, enquanto competição, enquanto demonstração do prato típico, porque é isso que a gente tem que focar quando a gente pensa num bem, principalmente que ele é imaterial. A população tem que fazer parte dele. Um bem, ele não pode ser protegido simplesmente para ele estar escrito num livro. Né? Ele tem que ser protegido para ele fazer parte do dia a dia, para a gente garantir que ele faça parte, continua fazendo parte desse dia a dia, dessa vida da população. E eu acho que o virado de frango, com certeza, nesse ponto, acho que foi um dos sucessos nossos. Guilherme, podemos falar também do campestrinho, né? Temos lá doce, a imagem de Nossa Senhora, foram tombados. E em setembro tem a tradicional festa do distrito, que esse doce a população também pode provar, né? Esse doce tombado, né? O doce do campestrinho, né? A gente fala genericamente como doce da festa do campestrinho, que é a da festa de Nossa Senhora Aparecida. Esse doce, hoje ele é protegido pelo município, ele é um bem registrado, né, pelo município, é imaterial, porque é a forma de se fazer o doce, que seriam os doces de frutas. E eles são vendidos durante a festa, né, a festa da Nossa Senhora, e ela vai estar acontecendo agora, entre o dia 1º de setembro e dia 10. E é muito interessante que a população participe, que a população esteja presente para conhecer o que é esse doce, conhecer um pouquinho mais dessa história. A gente tem pensado para o ano que vem fazer algumas novas ações justamente para pegar e ensinar a população a fazer esse doce, trazer isso aqui um pouquinho para a cidade, que às vezes a gente fala que lá no Campestrinho está distante, mas não. Nós somos uma cidade única, a gente tem que trabalhar junto e é um patrimônio que tem lá e que a gente está reconhecendo ele aqui, que a gente quer que faça parte, né, de todo esse contexto da cidade. Da mesma forma, como tem essa festa no Campestrinho, a gente tem a comemoração do Boi Laranja na Gramínea, né, e também é um bem registrado pelo município. E nesse ponto que é muito interessante a gente considerar que a festividade do município tem que ser valorizada. A festa do vinho é protegida, é um bem imaterial também, mas a gente tem essas festas regionais que a gente tem que sempre olhar para elas também. E agora, dia 1º ou dia 10, fica o convite para a população, para a gente participar e comer um docinho. Guilherme, o doce é feito de uma maneira especial e é uma característica da festa também e do campestrinho, né? O dossiê ele traz bastante informação sobre isso, né? A gente tem várias pessoas ali que trabalham fazendo e cada uma coloca o seu toquezinho, né? Lógico. Mas seria justamente nesse caso. Por que ele é relevante a ponto de ele ser protegido? É justamente por conta disso. É a forma como é feita, é o cotidiano de quem está fazendo ali ao lado dos tachos, como que funciona tudo isso. Né? E a população do Campestrinho é uma população que recebe muitas pessoas e, na verdade, a partir do momento que a gente tem essa proteção desse doce, né, esse resguardo dele, a gente tem a garantia de que não fique só lá, né? Que isso venha para o nosso dia a dia. Não, mas deixa eu aprender a fazer a receita de um dos doces do Campestrinho. Né? Essa é a intenção a longo prazo. Num primeiro momento a gente vai comer, vai degustar, mas num segundo momento a gente quer que isso seja difundido mesmo, para que seja característica da cidade. A Santa ela é tombada também, salvo engano, o tombamento dela vem de 2020. É uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, né, que hoje ela está exposta lá na igreja do Campestrinho. E agora a gente vai fazer algumas ações para verificar como que está o estado dela, para ver se é necessário fazer a proteção, porque é isso que tem que ser considerado também. O tombamento, ele prevê essa proteção efetiva, não é só a salvaguarda de o Conselho verificar se está sendo cuidado, mas é o Conselho promover essas proteções, essas atividades. Então, vai ser necessário fazer um restauro? Como que o Conselho vai ajudar a fazer esse restauro? Ele vai bancar financeiramente, ele vai indicar o profissional. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer essa avaliação,
né, com um profissional para verificar como que está essa santa, como que estão os cuidados dela, manutenção, e aí a partir disso, se for necessário, promover essa proteção dela. Mas a santa, ela é justamente, assim como existe o santo tombado aqui na Igreja Matriz, né, eles são solicitações que vieram da população e que foram atendidas pelo Conselho após todos esses estudos e verificou-se que, de fato, eles têm uma importância devido à condição de agregar a população em volta, de dar identidade para essa população, né. Guilherme, você gostaria também de destacar alguma informação sobre o trabalho, sobre o Conselho? Eu acredito que seria mais nesse sentido, a gente promover o Conselho, né, no sentido de divulgar o Conselho, e eu acho que é importante deixar para a população que todas as reuniões do Conselho, elas são abertas à participação, qualquer pessoa pode participar, elas estão acontecendo a cada 2 meses, na segunda terça-feira do mês, né, aconteceram na semana passada, então na próxima vai ser, salvo engano, no dia 10 de outubro. Né, que seria a segunda terça-feira. E qualquer pessoa que tiver interesse em proteger um bem, ou que achar que algum bem é relevante, independente de ser dela ou não ser um bem público ou não ser, pode ser uma paisagem, um modo de fazer, né? Que tiver esse interesse, pode falar com algum dos conselheiros, para o conselheiro levar para o conselho, pode fazer um protocolo na prefeitura indicando. De qualquer forma, qualquer indicação vai ser avaliada, né, vai se gerar um processo e ao longo do processo pode vir a ser tombada ou registrada ou não. Aí vai depender de como que vão ser elaborados os estudos, mas é muito importante a participação da população na promoção dos bens e também nessa salvaguarda, indicando para os conselheiros, para o conselho, o que é interessante e o que não é. Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com Guilherme Maia.